Telespectador, obrigado pela presença no nosso programa. Peço licença para passar algumas informações. O programa trabalha sempre na educação ambiental. São temas voltados para o coletivo e não para o privado. O tema de hoje são alguns dos temas que eu quero apresentar para vocês. E um deles é o seguinte: nós temos diversos fragmentos da Mata Atlântica aqui em Joinville, principalmente em cima dos morros. E da noite para o dia chega um trator de esteira, arrebenta toda a calçada, sobe no terreno e derruba todo o mato que tem no terreno. Em fração de horas ele derruba tudo, esmigalha tudo, enterra e fecha o terreno. Então, em poucas horas, um fragmento da Mata Atlântica é destruído. E a autoridade não tem nem chance de fazer uma fiscalização, porque a denúncia não alcança a autoridade. Tão rápido que é esse procedimento. Então eu vou mostrar para vocês as imagens de um terreno que aconteceu aqui no Floresta, há 2 ou 3 semanas atrás. E a gente nota que os estragos que fez esse trator, não tem nenhuma placa da Fundema autorizando o desmatamento, não tem nenhuma placa autorizando a terraplanagem. Simplesmente aconteceu e o terreno ficou limpo, aguardando um comprador, o que pode acontecer daqui 5, 6 ou 7 anos. O terreno deixou de prestar serviços ambientais para as vizinhanças e para o bairro. É uma falta de ética, uma falta de educação proprietários fazerem isso com essas áreas. Na rua Arnaldo Moreira do Ar também tem um terreno que já está 3 anos sem cobertura florestal. Era um terreno lindíssimo, coberto com gigantescas árvores, prestava um serviço ambiental para todos os vizinhos e foi simplesmente autorizado pela Fundema para fazer a supressão da vegetação. Já está 4 anos pelado, não prestando mais nenhum serviço ambiental. Muito pelo contrário, cada vez que chove o barro vem para o asfalto. Peço à Fundema, Fátima, que não autorizem desmatamentos de Mata Atlântica, de fragmento da Mata Atlântica, em qualquer que seja a condição, para a valorização imobiliária. O proprietário do imóvel, a imobiliária comprou aquele terreno, ela imediatamente tira o mato de cima. Ela não quer confusão com leis ambientais. E o órgão ambiental não fiscaliza, o órgão ambiental não tem potência. E depois que aconteceu, não adianta chorar. A questão tem que ser preventiva. E quando acontece, tem que ter uma penalidade. Não tem placa, não tem nada da Fundema autorizando aquele estrago, aquele dano causado à vegetação, tirando da comunidade os benefícios dos serviços ambientais que aquela floresta, aquela mata prestava. Então, prestem bem atenção aos movimentos detratores. Ligue imediatamente para o 190 e faça um BO. É isso que tem que fazer. Mas fazer BO hoje é tão complicado, né? Faltam em Joinville 900 policiais. Mas isso é uma outra história. Um outro tema que eu vou abordar nesse programa de hoje é a questão da drenagem que a prefeitura passou a fazer em muitos bairros. Uma drenagem com equipes próprias, como era antigamente a prefeitura, quando ela realmente funcionava, quando não tinha aquelas licitações de hoje, que triplicam, quadruplicam o valor de qualquer obra. A licitação é assim. E hoje o governo Udo passou novamente ao antigo sistema. Existem os funcionários concursados, estão à disposição, estão sendo treinados novamente, utilizam a tecnologia atual da engenharia de drenagem, da construção civil. A prefeitura aluga máquinas e os operadores existem, operam as máquinas, são funcionários nossos e esses serviços passam a ser muito baratos e eficientes. O que lamentavelmente não acontece é a parte da fiscalização, o acompanhamento dessas obras pelos engenheiros do IPUJ ou engenheiros da CEINFRA. É lamentável isso.
Nós temos mais de 200 engenheiros pendurados na prefeitura e não tem um engenheiro que acompanhe essas obras. Na Rua Tiradentes está sendo feita uma obra bastante complicada, de grande profundidade, e essa obra está legada há mais ou menos 2 semanas já nas mãos de 3 operadores, funcionários da prefeitura. Tá certo, eles usam EPI, capacete, luva, né? O protetor auricular, o tratorista também está paramentado, mas a ausência de um profissional que dê a orientação para a obra, que qualifique a obra, que veja a qualidade do que está sendo feito, isso não ocorre ainda. O UDO tem que ter uma maneira de desentocar esses engenheiros. O certo mesmo seria passar novamente a 2 turnos na prefeitura municipal. Esse turno de 6 horas representam 4 horas ou menos, porque ninguém chega às 7 horas no serviço. Nenhum engenheiro chega antes das 9 e sai antes do meio-dia e não sai às 13 horas. Então, 2 turnos. Esses 2 turnos, o que vai acontecer? O engenheiro tem a obrigação de estar no primeiro turno e no segundo turno. Hoje, ele fica 4 horas ou 3 horas e meia, e o resto do tempo ele fica trabalhando no seu próprio consultório, no seu próprio escritório, fazendo concorrência com os profissionais liberais. Então, 2 turnos. Novamente, seria o ético no exercício das profissões autônomas e funcionário público dentro da ética. Mas, sem fiscalização ou com fiscalização, as obras continuam. Eu verifiquei umas obras nos Espinheiros, uma obra de drenagem feita com trator, com 3 funcionários, muito bem treinados, educadíssimos, vestidos como macacão da prefeitura, limpo, gente bem treinada, gente educada. Eu tive a satisfação de ver que o serviço estava sendo bem feito. Nessa obra também. Querendo, se faz. O que faltava sempre nas administrações anteriores era vontade política. E essa vontade política, o UDO está demonstrando que tem. Também quero informar para os telespectadores de que o busto do Getúlio Vargas voltou reformulado, remodelado, com nova cara, para a Praça Getúlio Vargas. A parte de granito foi colocada no lugar novamente e a praça novamente tem hoje a presença do ditador Getúlio Vargas. Continuando com o tema Praça Getúlio Vargas, nós recebemos na semana passada, enquanto trabalhávamos lá na praça, a visita de uma funcionária de Parques e Jardins do ITRAN. Ela foi a pedido do gabinete do prefeito até a praça, telefonou para mim: Gert, estou chegando à praça, desce o morro da Rua Diamantina, que eu te aguardo aqui. E foi o que aconteceu. Conversamos, debaixo de chuva, conversamos, a funcionária muito atenciosa, muito educada, respeitosa, ela se comprometeu a ajeitar a praça, fazer uma nova pintura nos jardins, remodelar novamente a iluminação, que está com alguns problemas, e dar um novo aspecto. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade a pedir ao prefeito UDO que pense num projeto, numa colocação de equipamentos para a terceira idade na Praça Getúlio Vargas. É dessa forma que nós, os contribuintes e os cidadãos, vão poder novamente tomar conta da Praça Getúlio Vargas. Como ela está, ela não tem nenhum atrativo. Se nós colocarmos lá equipamentos para a terceira idade, certamente a praça vai ser muito valorizada e vai oferecer um grande benefício para os meus parceiros da terceira idade. E a última parte do programa que eu vou apresentar é sobre o Morro do Boa Vista. A finalização das obras do Mirante. Eu estive hoje lá, subi de carro, filmei a descida toda, está muito bem feita aquela pavimentação, os passeios, muita segurança, drenagem muito bem feita, não tem erosão. Foi um bom projeto de engenharia. A iluminação toda foi colocada. Infelizmente, o cabeamento que poderia ter sido enterrado ficou
aéreo, e isso exige que permanentemente as árvores sejam mutiladas, cortadas, para que não haja problema de interrupção da energia para as torres. Mas ficou bonito. E, como vocês podem ver, as obras do mirante estão sendo concretadas. O novo mirante tem a mesma altura do anterior, já chegou lá em cima. E as equipes que trabalham realmente são equipes competentes. O trabalho que está sendo feito de cabeamento e tudo mais está sendo muito bem feito, subterrâneo. A última parte é subterrânea. Mas eu acho que até o final do ano, até o Natal, a prefeitura terá condições de inaugurar o mirante. Inclusive precisa muita limpeza lá em cima, tem muita sujeira, material de construção. Aquelas torres, aquelas casas estão feias, tem que ser pintadas, tem que dar um novo visual, tem que ajardinar aquela área ali, porque nós vamos levar turistas lá para cima. Nós vamos levar pessoas que vêm de fora para o mirante. E aí, cada empresa, RBS, RIC Record, todas o SBT, a TV Cidade, TV Babitonga, todos têm que dar uma ajeitada nas construções que existem lá em cima do mirante. É uma parafernália, é uma área de muitas torres, é um reflorestamento de ferro. Acredito, e já falamos diversas vezes nesse programa aqui, que o mirante deveria ter uma só torre. Acabou o primeiro bloco. Aguarda aí que eu já volto. Continuando com o segundo bloco de Ecologia em Ação, eu gostaria de falar sobre o mirante do Morro do Boa Vista. O mirante, eu acredito que vai ser um monumento, uma atração muito forte para o turismo que nós vamos atrair para Joinville. Nós temos excelentes locais para turismo. Nós temos o Portal dos Espinheiros, que foi todo remodelado, a área lá. Anexo tem o Barco Príncipe, agora tem mais um outro barquinho para 6 ou 7 pessoas. E assim nós vamos desenvolvendo o turismo náutico, o turismo da contemplação. Mas falta muita coisa nesses locais do turismo. Os restaurantes têm que atender melhor. Os restaurantes têm que se adequar ao turismo mais exigente. Nós temos restaurantes lá onde o teto bate na cabeça das pessoas, onde não tem um sanitário para 100 pessoas. A Anvisa tem que chegar lá e impor algumas normas. Não tem instalação sanitária de acordo. Não tem fossa, não tem filtro, não tem sistema de esgotamento. Então, a paisagem, muito terreno baldio, com lixo. Quer dizer, não adianta fazer um mirante, um portal do mar, uma área de contemplação, se a comunidade não ajuda. Muito lixo jogado. Então, todos têm que se unir para atrair o turista. Então, o turismo é... O Brasil não sabe oferecer, ele não sabe fazer turismo, não sabe receber turista. O Brasil está na rabeira de todos os países que fazem turismo internacional. O Brasil não tem esse fluxo todo de turistas. Mas nós estamos preparando Joinville para ser um referencial. Então, é o Portal do Mar, é a praça, a praça da cidade, aqui na Rua Graciosa, que está toda dilapidada por falta de fiscalização.
por falta de mais atuação, uma legislação mais moderna para penalizar os que quebram o patrimônio público. Não tem, hoje nós não podemos prender ninguém, a polícia não prende ninguém, não existe uma legislação mais rígida, mais dura para acabar com essa impunidade que existe. O bandido hoje tem o direito adquirido de quebrar o patrimônio público. E se um polícia encostar num cara desse, os direitos humanos comunistas vêm já de pau em cima. Já está aí, está tudo preparado. E nós temos que reagir. Mas a legislação é que tem que ser modificada. Então, essas áreas de visitação, o Barco Príncipe poderia também dar mais divulgação, mais programas para as pessoas de Joinville. Se ouve falar muito pouco do Barco Príncipe. Nós temos diversas praças que estão sendo reformadas. E nós temos o nosso turismo rural. Enfim, nós temos a Cascata do Piraí, nós temos o Morro do Bugre. São portais, são monumentos, são pontos de visitação que nós não sabemos explorar, que nós não sabemos apresentar. Então deveria ser feita uma ligação, um comercial, um atrativo comercial para que aquele ponto comercial pudesse manter limpa essas áreas atraentes, com trilhas, né? O próprio Rio Cachoeira não está sendo utilizado como atração turística. Se pensarem vocês em umas passarelas como foram feitas lá em cima no Morro do Boa Vista, lá no Mirante, passarelas de madeira dentro da mata, nós poderíamos ter essas passarelas no lado, embaixo daquelas árvores frondosas, lindíssimas que tem na margem do Rio Cachoeira, próximo ao Fórum Municipal, à Câmara de Vereadores. Então nós temos que pensar desta forma. Nós temos que unir esforços. Nós temos que ajudar a administração pública a gerenciar o município. O gerente, se não tiver um número de colaboradores, ele não vai. Mas na parte funcional, nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Se 30% dos funcionários públicos está sempre permanentemente em licença, a nossa força de trabalho que nós pagamos, ela é muito fraca. E o poder público, um governante, um prefeito, ele não pode trabalhar com o funcionário público como quem trabalha numa empresa. As coisas não acontecem no funcionalismo público. É freio puxado. O carro dos funcionários públicos tem 2 freios, não um. Está parado. É tudo burocrático. É tudo retardado. É má vontade. O contribuinte é visto pelo funcionário público como um bandido. Eu senti quantas vezes, fazendo licenciamento ambiental, de que forma a gente foi tratado nos balcões da prefeitura. Terrível isso aí, uma sensação muito desconfortável. Nós pagamos o funcionário, ele não entende isso. Mas eu acho que, com o tempo, ou nós mudamos, ou nós vamos nos afundar cada vez mais. Ele não tem. Chegamos no fundo do poço. Então, essas atrações turísticas, essa nova remodelagem que o governo Udo está fazendo, a gente nota que a cidade está sendo modernizada, muitas construções novas estão saindo com excelente qualidade, com excelente visual. Tem trechos em Joinville, na Zona Norte principalmente, que a gente pensa que está na Europa. Lindas ruas, lindas, passeios bem feitos. A arborização pública organizada, agora tem uma equipe arrumando as árvores, limpando as árvores. Nunca se fez isso nos últimos 20 anos em Joinville. Aliás, nunca se fez. É novidade. Também tem uma equipe nova que vai trabalhar na limpeza dos bueiros, das bocas de lobo. Nunca se fez isso em Joinville. Uma equipe nova, foi treinada, a Ingepasa fez a demonstração para a prefeitura. Isso provavelmente vai constar de um novo contrato da concessão. Não é só tirar a sujeira. A boca de lobo tem que pôr uma tampa de acordo, de ferro. A base tem que ser bem cimentada, a tampa não pode estar caída. Certo? Então, são coisas
que a gente tem que fazer essa parceria com o gabinete do prefeito. Eu faço parte de um grupo de pessoas, de voluntários, na zona sul da cidade, no Floresta. É o Conselho de Segurança do Floresta. O prefeito nos recebeu lá no gabinete, e eu acho que já contei isso aqui no programa. Ele escutou a sociedade, a comunidade, por 1 hora, onde foram feitos as reclamações, as sugestões, as parcerias, o que a comunidade pode ajudar na administração do prefeito, da prefeitura, como nós podemos fiscalizar a qualidade das obras. O prefeito marcou dia 10 de setembro, na rua Diamantina, Equador, uma visita às 14 horas com os moradores. Ele quer ver pessoalmente a qualidade dos serviços que os subprefeitos fizeram na região. Ele quer ver. Nós temos um problema de deslizamento. Ele quer ver por que a prefeitura deu uma autorização e o barranco deslizou. O que aconteceu ali? Qual foi o funcionário que permitiu isso? Nós vamos mostrar para o prefeito também uma rua que nós temos no bairro Floresta, uma rua onde um caminhão deu uma ré, ele soltou todo o pavimento numa área de mais ou menos uns 100 metros quadrados de paralelepípedo, solto lá. O caminhão foi embora, nem placa de fora, foi embora. E aí, nós vamos mostrar isso para o prefeito, para que ele saiba o problema que o bairro tem, para que ele saiba o que a subprefeitura não consertou. E o quanto tempo que a subprefeitura não fiscaliza, não aparece e não dá uma satisfação. O subprefeito não tem reunião conosco, mas o prefeito tem. Temos que escolher bem o subprefeito. Não pode ser política, escolha política. Escolha política. O cara não é engenheiro. O cara não é um economista. O bom seria um engenheiro em cada subprefeitura. Mas tira fora um político disso aí. Encosta um político, deixa o político em casa, mas deixa o engenheiro, o gerente trabalhar. Deixa em casa, paga o cara. Se tem cota de comissionado, paga, mas deixa o cara em casa. Para não encher o saco. Deixa o engenheiro trabalhar. É papel de engenheiro, subprefeito. É o cara que faz a obra. É o operador da prefeitura. Mas eu acho que o prefeito Udo está conseguindo avançar. Lentamente, apesar de todas as pressões que ele sofre, apesar de todos os compromissos que eventualmente forçaram ele a assinar, ele está conseguindo fazer as coisas. Tem muita gente atravancando. Foi muita coisa judicializada. E isso, para nós, contribuintes, é ruim. Nós vamos sofrer muito com essas pessoas que judicializam essas ações. Mas eu acho que o cidadão tem que ser sempre parceiro do prefeito. O cidadão tem que ajudar na limpeza da sua rua, tem que ser o fiscal da sua rua, tem que ser o fiscal da sua praça. É por aí que nós temos que avançar. Não tem dinheiro para tudo que uma cidade precisa, e uma cidade do tamanho de Joinville é quase impossível administrar corretamente. A quantidade de dinheiro que é mandada para Brasília e para Florianópolis, o pouco que sobra e que volta para Joinville, não dá para fazer muita coisa. Não dá. Cidade polo faz serviço para todos os municípios vizinhos, em área de hospital, de escola, de atendimento. E assim vamos terminando esse segundo bloco de Ecologia em Ação, convidando vocês para o nosso próximo programa. Até lá!